Tudo bem, Giovanni? Tudo bom. É um prazer estar aqui para falarmos sobre armamento. Falando em questão polêmica, ultimamente a lei do desarmamento é uma questão assim muito falada, é todo dia, toda hora, em muitos segmentos. Tua opinião? A minha opinião voltando alguns anos atrás, nós tivemos um referendo onde a população decidiu por ter acesso às armas. E infelizmente isso não é respeitado. Foi vencido, porém as dificuldades impostas pelo governo para um cidadão comum ter acesso a uma arma de fogo para a sua defesa é cada vez pior. É a demora, é a documentação, é muito complicado. Então, ganhamos, mas não levamos. E nós temos visto cada vez mais o número de homicídios só aumentando no Brasil, principalmente com as situações de armas de grosso calibre, armas que o cidadão comum não tem acesso. Então você não pode, no caso, querer resolver um problema de criminalidade, algo realmente pesado, restringindo o cidadão comum de ter uma arma para a sua defesa pessoal, de sua família ou de seu patrimônio. Verdade. Giovanni, a questão também em relação à idade. Atualmente é 25 anos, existe um projeto para voltar para os 21 anos de idade, como foi durante muitos anos. Veja, um cidadão com 16 anos ele pode votar, escolher o seu governante. Com 18 anos ele pode servir as Forças Armadas, tendo acesso a um fuzil. Pode ser mandado para a guerra. Então por que ele precisa ter 25 anos para ter o acesso a uma arma de fogo? Então eu não vejo um nexo realmente que vá fazer alguma diferença. Na maioria dos estados norte-americanos você tem acesso à arma de fogo com 18 anos de idade. Então eu acho que realmente deveria voltar para os 21 anos. Giovanni, como presidente do Clube Javali, instrutor e bicampeão catarinense de tiro prático, como que você vê a questão assim? Eu, Débora, gostaria de ter uma arma, portar uma arma, mas a quem eu recorro? Aonde eu vou? Enfim, quais são os critérios? Como cidadã, digamos, sem ser uma atiradora, atualmente que é o seu caso, você precisa procurar diretamente a Polícia Federal, onde tem o Sistema Nacional de Armas, o SINARME, que é o sistema que controla toda a situação de armamento para cidadãos civis. Então, no caso, você teria a posse da arma. O porte de arma ele é praticamente proibido no Brasil, salvo algumas poucas exceções que hoje existem, mas muito poucas mesmo, né? Enquanto o bandido continua usando como ele quer. E caso você queira tornar-se uma atiradora, você precisa procurar um clube de tiro, o qual poderá lhe passar os passos necessários para você chegar até lá. Eu chego aqui, eu tenho um prazo legal para fazer esse treinamento? Não? Como que funciona esse curso? É um longo tempo? É assiduamente? Falando um pouquinho dessa prática aqui. No caso aqui do clube, você iniciaria primeiramente como um curso básico de tiro, onde você aprenderia a manusear com segurança uma arma de fogo. Após isso, tem alguns documentos que são pedidos, o qual você entrega diretamente no Exército, no SFPC, que é o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados. Aí é expedido o certificado de registro de atiradora, o qual te permite ter acesso às competições, à aquisição de armas. É algo totalmente diferenciado do SINARME, né? É o Sigma. Então você o atirador ele é gerido unicamente pelo Exército Brasileiro. Nós não temos nada no segmento no caso do SINARME, né? Tiro esportivo é uma coisa, arma para cidadão comum é outra situação. No caso, se alguma autoridade me pegar com essa arma, eu portando essa arma, se eu não estiver dentro da lei, eu também vou responder a um processo? Não? Como que funciona? Simplesmente eu quero fazer esse curso. No caso, para o curso, o clube tem o armamento necessário, você não precisa trazer nada, a gente tem tudo aqui. E como atiradora, as suas armas, ela tem um documento chamado Guia de Trânsito, o qual te autoriza a transportar a sua arma da sua residência até o clube ou até algum outro clube que tenha competição ou treinamento. Você pode transportar essa arma. Caso você seja flagrada em desacordo com a lei, tanto com uma arma do teu certificado de registro
quanto com uma arma registrada pelo Sinarme, você vai responder de acordo com os rigores da lei. Olha só. Bem como a gente comenta todos os dias, né? O ladrão, o meliante, ele tem um arsenal poderoso de última geração. E muitas vezes a gente precisa se defender e não somos, né, vistos como tal. Isso já mudou bastante perante aos olhos das autoridades, porém ainda temos um longo caminho. Infelizmente o bandido ele anda à margem da lei, né? Ele é um marginal, ele anda do lado. Então a gente precisa, com o passar do tempo, com muito trabalho das federações, clubes, confederações, ir mudando isso. Nós já tivemos um grande avanço de um tempo para cá com a liberação de novos calibres, a situação do atirador poder transportar uma arma municiada da sua residência até o clube de tiro para, em caso de uma tentativa de assalto, alguma coisa, de poder defender o seu patrimônio que ali está e a sua vida. Então nós tivemos já uma boa mudança, mas levaram um novo olhar. Um novo olhar, mas demorou bastante, foi bem demorado. Giovanni, muita gente gostaria com certeza de participar, de ser assíduo aqui do Clube de Tiro Javali. Mas a questão é, como fazer? Quem eu procuro? Telefone, algum contato, enfim. Você pode procurar, o mais fácil é por e-mail, que é o standjavalilages@yahoo.com.br, ou a nossa fanpage, que é Stand de Tiro Javali Lages, que ali tem algumas informações e tal. Só reiterando que para associar-se no clube, nós pedimos vários documentos, é feita entrevista, é todo um caminho até ser aceito. Processo. É um processo, até ser aceito no clube, e depois posterior para fazer o seu certificado de registro. Idade mínima? A idade para associar-se no clube ela não tem. O que existe é que para você ter o certificado de registro, você precisa ter no mínimo 18 anos de idade ou, sendo menor de idade, ter autorização judicial para isso. E lembrando que nós tivemos agora no Campeonato Mundial na França vários atiradores com idade de 12, 13 anos de idade, inclusive um brasileiro que, se não me engano, deve ter 18, 19 anos e foi um dos melhores colocados. Então nós temos muitos atiradores novatos, menores de idade, legalmente obedecendo à lei, que estão aí colhendo ótimos frutos no tiro geral. Ok. Quanto tempo nesse trabalho que você vem desenvolvendo aqui na Serra Catarinense e para o Brasil? Eu sou atirador há mais ou menos uns 17 anos, mas o clube de tiro existe desde 2011, quando eu queria ter um espaço para treinar. Eu sempre me divido entre Lages e Florianópolis e não tinha um local adequado, e eu resolvi fazer um barranco literalmente para treino, e hoje cresceu e estamos sediando campeonatos estaduais. Ok. E essa matéria está sendo feita aqui, né, no Clube Javali? Exatamente, aqui no boxe de tiro, e coincidentemente o boxe mais antigo. Ok. E de repente uma aulinha prática, uma simulação, que tal? Tranquilo, como nós teremos nesse final de semana próximo agora a etapa da Copa Oestina em Freiburgo, eu vou fazer um treininho rápido para você dar uma olhadinha então. Vamos lá então. Valeu, obrigada. Obrigado também, obrigado a todos, e estamos de portas abertas, aguardando os interessados futuros atiradores. Confira agora uma demonstração de tiro prático aqui no Clube Javali. Eu sou contra o desarmamento do cidadão, da população. A lei do desarmamento
veio para o Brasil e o pessoal aprovou isso, acreditando-se que a violência ia diminuir. Mas hoje a gente percebe que o Estado não consegue estar o tempo todo protegendo o cidadão. E, diante disso, o que a gente percebe é que a criminalidade, em vez de diminuir, aumentou. E esses criminosos, eles têm quase que a certeza de que eles invadem uma residência e não vão ter muita resistência, porque o cidadão não está preparado para enfrentar essa resistência armada. E aí é outro lado que a gente vê também que o próprio Estado, a própria polícia, hoje está com um poder bélico de armas muito inferior ao dos criminosos. E é difícil um policial com uma pistola, quando muito com uma carabina aí, ou uma espingarda calibre 12 e enfrentar os bandidos com fuzis. Então, a minha opinião pessoal é que o cidadão deveria ter direito e a opção de ter uma arma para se proteger e proteger a sua propriedade e a sua família. Eu sou contra que, devido a que você tem que se precaver para cuidar bem a tua família, o teu patrimônio. Então, eu acredito que tem que haver um processo bem seletivo para quem quer adquirir arma, mas eu sou contra o desarmamento. Nós ficamos desprotegidos, quem não tem uma arma, né? Então, eu acho que a gente teria que ter alguma coisa para defender o seu patrimônio, a sua família, como eu falei antes, né? E aí, por isso que eu sou contra o desarmamento. De fato, essa lei que trata do desarmamento já veio com polêmica. Ela não é polêmica hoje, desde a sua criação ela é polêmica por causa dos nossos costumes. E cada um tem uma opinião muito precisa a respeito dessa norma. Eu, pessoalmente, da forma como ela está, cumpro, porque é um instituto que eu, na condição de magistrado, tenho que cumprir. Mas não posso dizer que concordo, muito pelo contrário, eu discordo de muita coisa do que tem na lei, porque há muitas pessoas de bem com os costumes da nossa região que acabam sendo prejudicadas. E, recentemente, nós temos notícias de vários assaltos em fazendas, em sítios, sem que as pessoas possam se defender de ladrões que chegam à noite, de uma violência mais do que absurda, e não pode ter arma. Então, não tem como se defender. Então, eu penso que é necessário ainda um estudo mais detalhado e saber onde pode e onde não pode ser usado. Eu não creio que o desuso, essa norma da forma como está, impedindo o uso de armas pela sociedade de bem, não pode ser benéfica. A Polícia Civil participou, junto com a Polícia Federal, com essa nova lei do desarmamento, mas nós vimos que isso não atingiu a sua finalidade, ou seja, desarmar realmente aqueles que estavam armados com armamento de grosso calibre, armas de poder de fogo muito alto. Desarmou o cidadão de bem. E vemos que hoje a história nos traz que eles devem rever isto, porque o cidadão de bem, como eu falei antes, deve ter o seu direito reservado à propriedade de uma arma. Na nossa região nós temos a característica de muitas fazendas, sítios, propriedades rurais. E esses proprietários, hoje foram tolhidos de ter essa arma registrada com todas as exigências legais. Por quê? Porque muitas desses quesitos não são conseguidos cumprir na sua íntegra, por um detalhe ou outro, e acaba trazendo, então, esta dificuldade para a aquisição de uma arma de fogo, que é para a defesa da propriedade e até defesa própria. Porque eles moram no interior, e isso, a polícia não pode estar onipresente em todos os lugares, e agindo de uma forma mais rápida. E, querendo ou não, a criminalidade se dissemina de uma certa forma que nós temos que proporcionar ao cidadão de bem, como eu já disse, ele ter essa oportunidade de defesa. A questão do desarmamento, as pessoas de bem vieram e entregaram essas armas porque respeitam a lei. Aqueles indivíduos que estão à margem da lei não desceram
dos morros ou aqueles marginais de alta periculosidade não forem entregar essas armas de grosso calibre, fuzil, armas de poder de fogo descomunal, como nós conhecemos, e entregar espontaneamente, porque eles não têm medo disso. Para eles é um crime a mais ou a menos. Agora, o cidadão se sente acuado em sua casa, em sua propriedade, porque muitas vezes o que eles tinham para sua defesa, eles tiveram que entregar em decorrência de uma nova legislação. Acredito que nossos legisladores vão conseguir rever esta questão da lei do desarmamento, mas eu friso, nós hoje, como instituição policial civil, nós mantemos essa postura de somos cumpridores da lei. Enquanto ela estiver vigente desta forma, nós vamos cumprir ela à risca. A ponto de não,